O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus envia os seus discípulos de 2 a 2, para que eles não desanimassem, para que eles pudessem contar um com o outro. Se algum tivesse alguma queda por alguma tentação, o outro poderia ser um apoio para reerguê-lo, porque ninguém é cristão sozinho e ninguém também se salva sozinho. Nós precisamos da comunidade, precisamos da família, precisamos dos irmãos, precisamos dos amigos de fé. Essa palavra para nós, no século 21, é também um chamado para nós valorizarmos as pessoas que estão conosco como igreja. Primeiro, os irmãos de fé, que são aqueles que podem rezar por nós e conosco, e pelos quais nós também podemos rezar e ter um apoio mútuo. O Senhor também nos chama a valorizar quem caminha lado a lado. No caso dos casados, aqueles que têm um cônjuge que pode ser valorizado. Eu ouvia assim de algumas pessoas há muito tempo: ruim com ele, pior sem ele. Era uma frase que eu ouvia das pessoas antigas, né? Em outras palavras, se ela tem defeitos, não é? Seria muito pior se não estivéssemos juntos, né? Então, nessa frase, havia incutido aqui uma valorização, de certa forma, da pessoa, muito além dos seus defeitos. Nós precisamos também valorizar os irmãos de fé como igreja. Não ter medo, nem vergonha de pedir oração, de pedir um conselho para as pessoas que são sábias e confiáveis, para as pessoas que podem de fato nos auxiliar. Jesus ainda vai nos deixar uma segunda lição, além dessa de caminharmos juntos. Ele fala sobre a bagagem. Não leveis nada, nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Ele fala para que levem o cajado e que sejam realmente confiantes na providência de Deus. É claro que Jesus sabe das nossas necessidades e é por isso que a providência dele age na nossa vida. Quando ele fala, não leveis nem isso nem aquilo, ele quer dizer, não devemos nos apegar às coisas. Nós devemos sempre buscar na missão o essencial, que é justamente o amor de Deus que nos sustenta, a oração, a fé e a coragem para seguir em frente. Jesus fala para nós não carregarmos muitas tralhas, não é? Para que nós não coloquemos a nossa confiança nas coisas, mas nele. E as tralhas aqui não dizem respeito apenas a coisas materiais, mas aquilo que nós carregamos dentro de nós. Então talvez as tralhas que possamos carregar
sejam as mágoas, os medos, tantas inseguranças, preocupações, tantas coisas que vão pesando no caminho. O Senhor nos quer leves, leves no sentido de ser pessoas que confiem nele e que não se deixem parar, não se deixem realmente prender por nada. É a leveza do Senhor que fala: o meu peso é leve, é suave. Então Ele nos ajuda a carregá-lo. Jesus ainda fala sobre o cajado. Nós sabemos que o cajado servia para um apoio quando as pernas se cansassem e também para espantar os animais que aparecessem na frente. Em outras palavras, o cajado aqui representa também a espiritualidade e a oração que nos dá o sustento, o apoio, para que nós não paremos no meio do caminho. E também para que nós expulsemos tentações e males à nossa frente, para que nós possamos seguir sempre fiéis a Jesus, como Santa Águida. Santa Águida é aquela que não rejeitou o Senhor. Desde a infância desta mulher, que era de uma família nobre e rica na Itália, ela quis consagrar-se a Deus. E como que ela se consagrou? No serviço à sua comunidade, as pessoas que estavam ali. Então nós estamos falando do ano 235, lá na Sicília, terra do Dom Salvador Paruso. Tempo em que não havia grandes igrejas ainda, e os cristãos eram perseguidos. Então essa mulher era missionária ali com aquelas pessoas com as quais ela estava. E acontece que, naquele tempo, o governador Quinciano começou então a desencadear uma caça aos cristãos. E ela, obviamente, para manter a sua vida, para que pudesse evangelizar mais, ela vai para uma outra região. E lá, amados irmãos, ela é então presa, e no momento em que ela é presa, daí ela não foge mais, não é? Ela sabe que agora ela pode dar testemunho ali, daquela maneira como ela se encontra. Está presa nas algemas das mãos, mas ela tem a liberdade interior da sua escolha. E acontece que, por se tratar de uma adolescente muito bonita, queriam então ter relações com ela, queriam obrigá-la a dar prazer para aqueles homens que haviam com malícia. Ela rejeita. Até para salvar a própria vida, ela acaba rejeitando. Aliás, em outras palavras, né? Ela poderia ter salvo a sua própria vida cedendo, mas ela não permitiu que isso acontecesse. Então, para salvar a vida em Deus, que ela tinha vivido até então com fidelidade, ela diz não. Então ela rejeita esta proposta, ela não se vende, não vende a sua consciência, não vende a sua fé. E acontece que esta mulher é submetida a grandes torturas, e a mais marcante delas é que ela teve as mamas arrancadas. E como se não bastasse, ainda viva, não é? Depois a lançaram às chamas, onde ela, já fraca, bastante débil, fez a seguinte oração diante de todos: Senhor, que me criastes e me protegestes desde a minha infância, na minha juventude, me fizestes agir com coragem, que me libertastes dos prazeres mundanos, que preservastes meu corpo da contaminação, que me fizestes vencer os tormentos do algoz, dos ferros, do fogo e das correntes, que me destes entre os tormentos a virtude da paciência. Vos peço agora acolher o meu espírito, porque já é hora que eu deixe este mundo segundo a vossa vontade, para gozar da vossa misericórdia. Foram as palavras dela antes dela fazer a sua Páscoa, a sua passagem para a eternidade. E assim Santa Águida
se torna um grande exemplo, um luzeiro na vida da igreja, pela sua castidade e pureza, e também pela sua fortaleza de resistir a tudo por Deus, de salvar a vida em Deus, de ter a coragem de perder esta vida terrena para salvá-la, como diz o Evangelho. Ela também, além de ser padroeira de tantos jovens que querem se manter na castidade, é intercessora das mulheres que têm problemas na mama, ou aquelas até que passam por algum procedimento, quando é necessária a retirada desta. Então, Santa Águeda é consoladora de todos aqueles que querem se manter na pureza de espírito, do corpo, de consciência, e de todas as mulheres também que passam por esses momentos difíceis, para que confiem em Deus. Que nós apoiemos uns aos outros como Santa Águeda, com as suas intercessões, com a sua ação no meio da comunidade, que nós possamos cada vez mais amar a Jesus com coragem e se manter firmes na fé com o cajado da oração, como esta mulher que teve como últimas palavras uma oração ao Senhor da vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos em pé.